Os bispos são sucessores dos apóstolos. Por isso, o apóstolo São Paulo, que tinha estabelecido São Tito como bispo da igreja de Creta, lhe envia esta carta, dando-lhe algumas recomendações, dando-lhe alguns conselhos, assim como ele faz também com São Timóteo, que ele estabeleceu como bispo da igreja de Éfeso. Nas cartas de São Paulo é comum essa lista de recomendações em que ele vai se dirigindo a diferentes categorias de fiéis. Então ele fala aos pais, aos filhos, aos maridos, às mulheres, aos escravos, aos patrões, às viúvas, aos solteiros e assim por diante. Muitas vezes nas suas cartas nós encontramos essas listas de recomendações dirigidas a diferentes categorias de fiéis. Aqui São Paulo faz dirigindo-se a Tito, dizendo para ele como ele deve lidar com cada grupo de cristãos que estão sob a sua responsabilidade. Então ele começa dizendo: o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Essa expressão sã doutrina em grego é ortodoxia, ou seja, uma doutrina reta, uma doutrina sã, conforme a verdade, conforme o ensinamento de Cristo, porque já naquela época começam a surgir as primeiras heresias, ou seja, doutrinas estranhas ao ensinamento de Cristo, ao ensinamento dos apóstolos. Então, para ser um bom bispo, para ser um bom pastor do povo de Deus, São Tito deve ensinar conforme a sã doutrina, não conforme as suas opiniões ou conforme aquilo que agrade mais o público. Então, ele começa a dizer a São Tito como se dirigir, como pastorear os velhos, as mulheres idosas, as jovens e assim por diante, os jovens, mostrando que todas as pessoas, independentemente da sua condição, da sua vocação, da sua idade, devem configurar a sua vida a Cristo e devem viver de acordo com o Evangelho. A antífona da aclamação ao Evangelho de hoje dizia o seguinte, é tirada do Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 23. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Na sua primeira carta, São João diz: sabemos que amamos a Deus se guardamos os seus mandamentos. Em outras palavras, se nós obedecemos Deus, se nós lhe somos submissos, se nós fazemos o que Deus manda, porque mandamento é isso. Mandamento não é conselho, mandamento não é sugestão, mandamento é uma ordem. Mandamento não se negocia, mandamento não se questiona, se obedece, se cumpre, porque foi mandado, não foi sugerido, não foi pedido. Então, amamos a Deus se guardamos a sua palavra, se guardamos os seus mandamentos. E Jesus diz então: quem me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele nós viremos e faremos nele morada.
habitaremos em seu coração. Esse versículo, colocado pela igreja na aclamação do Evangelho de hoje, é como que uma interpretação das palavras de Jesus no Evangelho de São Lucas, quando ele diz: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Nós devemos obedecer a Deus, fazer o que Ele nos manda, porque nós existimos para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, e nós só o amamos de verdade, nós só o amamos realmente se guardamos a sua palavra, se guardamos os seus mandamentos, se fazemos o que Ele nos manda, se nos colocamos a serviço dEle e dos irmãos. E essa é a nossa obrigação, esse é nosso dever, e Deus não nos deve nada por isso. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Assim nós devemos agir, se amamos a Deus, sem esperar nada em troca, sem achar que Deus nos deve alguma coisa, que Deus tem alguma dívida para conosco porque nós o obedecemos. Ao contrário, para nós, servir a Deus deve ser motivo de honra, de glória. Ele é quem nos concede um favor, Ele é quem nos concede o privilégio de amá-lo, de louvá-lo e de servi-lo. Peçamos a Ele que nos dê este espírito de serviço, de querermos manifestar o nosso amor para com Ele, obedecendo às suas ordens, cumprindo os seus mandamentos, fazendo a sua vontade, e assim Ele, Jesus e o Pai virão habitar na nossa alma. Amém.